Alô, alô, queridos alunos, estamos aqui de volta para a nossa quarta aula sobre repartição de receitas tributárias. Estamos lá no artigo 159, já vimos que o artigo 159 tem uma estrutura de 3 incisos e 4 parágrafos. Quais são os 3 incisos? Inciso 1, 49% de tudo que a União arrecada de IPI mais imposto de renda vai ser distribuído segundo os critérios lá do inciso 1. 24,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados, 3% para os programas de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No inciso 2, mais 10% do IPI a União terá que entregar para os estados proporcionalmente à industrialização de cada estado, sendo que a nenhuma unidade federada pode ser dado mais do que 20% dessa distribuição, prevista no inciso 2. No inciso 3, 29% da CID incidente sobre combustível. O que é mesmo a CID? Contribuição de intervenção no domínio econômico. 29% de tudo que a União arrecada através da CID combustível é entregue pela União aos estados e ao Distrito Federal. Muito bem. Vamos agora, na nossa quarta aula, para arrematar essa parte aí do estudo encerrando, o sistema tributário nacional na Constituição, vamos aos parágrafos do artigo 159, rapidamente. 4 parágrafos. O primeiro muito simples, eu acredito até que nem haveria necessidade dele estar ali inserido no artigo 159 da Constituição. O que diz? Lembra daquela repartição de receitas do 157.1 e do 158.1, que os proventos pagos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios aos seus agentes públicos, o que for retido na fonte, se esse pagamento, quando a fonte pagadora for estados, Distrito Federal e municípios, se esse pagamento, se essa remuneração enseja retenção na fonte, essas pessoas políticas não precisam entregar o que foi retido na fonte para a União. Tá certo? O que está dizendo o parágrafo 1º do artigo 159? Que na hora, presta bem atenção, na hora que nós considerarmos a arrecadação do inciso 1 do 159, 49% de tudo que a União arrecada de imposto de renda, mais de IPI, que tem que ser distribuído para aqueles fundos, lá 24,5% fundo de participação dos municípios, 21,5% fundo de participação dos estados, 3% programa de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No que diz respeito à arrecadação desses 49% do imposto de renda, não é contabilizado nessa distribuição aquilo que foi retido na fonte. Claro que não. Claro que não. Se o que foi retido na fonte dos proventos pagos por estados, Distrito Federal e municípios já pertence aos próprios estados e municípios, não há por que esse valor está incluído no total da arrecadação do imposto de renda da União. Não está incluído. Então, quando se fala em 49% de arrecadação do imposto de renda, não está incluído nessa parcela, está excluído dessa parcela aquilo que já ficou retido na fonte pelos estados e municípios quando estados, Distrito Federal e municípios forem as fontes pagadoras dos seus respectivos agentes públicos. Só isso. Exclui-se dos 49% que vai ser distribuído a parcela que ficou retido na fonte por estados, Distrito Federal e municípios, ok? Apenas isso. Parágrafo 1º. Se você ler o parágrafo 1º, você vai entender isso que eu estou dizendo para você agora. O parágrafo 2º do artigo 159, são 4 parágrafos. O parágrafo 2º, ele diz respeito ao inciso 2. O que é o inciso 2? Os 10% do IPI que foi arrecadado pela União, 10% desse valor terá que ser distribuído a todos os estados e ao Distrito Federal. Muito bem, nós já vimos que a nenhuma unidade federada será permitida a entrega de mais do que 20%
desta fatia. Então, o parágrafo 2º apenas estabelece um teto em relação àquilo que cada unidade da federação vai receber. Pensa comigo. Suponhamos que tem um montante global de arrecadação do IPI. A União tem que pegar 10% dele e tem que entregar para todos os estados e Distrito Federal nos termos do inciso 2 do artigo 159. Muito bem. Essa distribuição é proporcional àquilo que cada unidade federada industrializou. Claro, né? Se São Paulo industrializou mais, vai receber mais. O que o parágrafo 2º faz? Estabelece um teto. Tudo bem. Essa distribuição é proporcional às industrializações de cada unidade federada, mas a nenhuma unidade federada será dado mais do que 20% desse bolo. A eventual sobra volta para o bolo e redistribui-se para as demais unidades federadas conforme o mesmo critério proporcional às suas industrializações. O parágrafo 2º nós já havíamos falado no último vídeo, porque eu já havia falado que havia esse teto, que existe esse teto, né, não sendo permitido na distribuição do IPI a que se refere o inciso 2 do artigo 159 da Constituição, existe esse teto. Nenhuma unidade federada poderá ficar com mais do que 20% desta distribuição específica. Recomendo também que você acompanhe isso que eu estou dizendo, acompanhe as aulas, lendo os dispositivos constitucionais ou os dispositivos legais, quando se tratar do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque ao ler enquanto eu falo, você vai economizar muito tempo de estudo e vai entender com mais clareza aquilo que está sendo destrinchado em cada um desses dispositivos legais, ok? Os parágrafos 3º e 4º do artigo 159 da Constituição vai falar de um instituto que é denominado repartição indireta de receitas. Repartição indireta de receitas. Em que consiste a repartição indireta? É que os municípios recebem também daquilo que está no inciso 2 e no inciso 3 do artigo 159. Veja, se você ler o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 159, você vai ver que a União vai entregar para os estados e Distrito Federal. Mas veja, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º vão dizer o seguinte: daquilo, parágrafo 3º, que cada estado recebe relativamente ao IPI, do inciso 2, a 4ª parte do que cada unidade federada recebe terá que distribuir para os municípios localizados em seu território. Então, por que repartição indireta? Porque os municípios recebem esses recursos da União, mas não recebem diretamente. Eles recebem através dos estados que receberam parcela desse IPI. Repetindo, parágrafo 3º do artigo 159. Nós sabemos que no inciso 2 do artigo 159, 10% do IPI será destinado a todas as unidades da federação, conforme a proporção da industrialização de cada estado. Bom, daquilo que cada estado receber, a 4ª parte terá que ser entregue para os municípios localizados em seu território. E aqui eu abro um parênteses, hein? Você vai ter que aprofundar um pouquinho aí e ler os dispositivos. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 159 da Constituição, quando a 4ª parte do IPI recebido por cada unidade federada tiver que ser distribuído aos municípios, os critérios dessa distribuição serão semelhantes ou idênticos aos mesmos critérios que os estados entregam a 4ª parte do seu ICMS aos municípios localizados em seu território. Recapitulando, lá no artigo 158, parágrafo único, diz quais os critérios de distribuição do ICMS estadual para os municípios localizados em seu território. Esse critério de distribuição será o mesmo quando a unidade federada receber a sua parcela do IPI e tiver que entregar a 4ª parte aos municípios localizados
em seu território. Ok? Também no parágrafo 4º do artigo 159, nós temos um outro exemplo de repartição indireta. Repetindo o conceito. Os municípios recebem da União, mas não recebem diretamente. Recebem da parcela que cada estado recebe da União. No parágrafo 4º do 159, trata da distribuição da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Então vejam, no inciso 3 do 159, inciso 3 do 159, diz que 29% de tudo aquilo que a União arrecada da CID combustível terá que entregar para as unidades da federação, segundo os critérios legais. Do que cada unidade federada receber, cada estado receber, a mesma coisa, a quarta parte terá que entregar para os municípios localizados em seu território. Mas agora, no parágrafo 4º, a Constituição não manda obedecer aos mesmos critérios lá do ICMS. Agora não. Agora é conforme dispuser a própria lei desta contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, repetindo, parágrafos 3º e 4º tratam de repartição indireta. No parágrafo 3º, o que cada unidade recebe dos 10% do IPI, a quarta parte será destinada aos municípios localizados em seu território. E no parágrafo 4º, dos 29% que a União entrega para todos os estados, do que cada estado recebe, a quarta parte terá que entregar para os municípios localizados em seu território. Com isso, a gente encerra praticamente a repartição de receitas. O artigo 160 e 161, eu recomendo uma leitura breve, só porque no artigo 161 fala de algumas matérias reservadas à lei complementar, e no artigo 160 da Constituição fala que é vedada qualquer retenção dessa repartição de receitas, mas ao mesmo tempo lá no parágrafo único do artigo 160 condiciona essa entrega da União aos estados e municípios ou também aos recebimentos dos seus créditos. Então, uma breve leitura ali, artigo 160 e 161, mas todas as distribuições de receitas da seção de repartição de receitas já estão aí mencionadas e já é um material que você pode utilizar aí. Espere aí os nossos exercícios, o material que vai ser disponibilizado no portal do aluno, porque você já está apto a resolver qualquer questão de concurso de OAB que envolva repartição de receitas tributárias. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e até a próxima.